sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar agora juntos com Jesus, a oração que ele ora por nós na presença do Pai. João 17. João 17, começando no versículo 1, começando no primeiro versículo, na palavra Pai. Aleluia. Oremos suavemente, como o Senhor está manifestando em nosso meio. Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado,
para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia! Te louvamos, Senhor, pela tua intercessão por nós. Aleluia! Hoje nós vamos meditar apenas nas palavras que Jesus orou ao Pai no versículo 13, tá? E o título que nós podemos dar para esse versículo é, repita, gozo completo. Gozo completo. Está encaixando com aquilo que nós já falamos hoje no Salmo 45, né? E isso é do Espírito Santo de Deus, né? Produzir em nós esta verdadeira alegria espiritual. Alegria que nos preenche, alegria que nos satisfaz. Aleluia. Em Jesus nós temos satisfação sem fim. Jesus orou assim, ó, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Repitam. Só as mulheres. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. Os homens aí. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham meu gozo completo em si mesmo. A última vez todos juntos. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Aleluia! Vamos trazer para nós hoje essa palavra de Jesus, porque toda palavra que sai da boca do Senhor não é apenas para um momento em que ele estava, por exemplo, neste momento aqui orando ali com os apóstolos, mas é para todo momento que ele quer viver com a sua igreja na face da terra. Jesus, como homem, já foi para junto do Pai, ok? E como homem, ele voltará na segunda vinda. Por isso todo olho o verá. Mas Jesus está conosco como Deus, na sua onipresença divina, Ele está presente conosco, aleluia. Enquanto nós agora aguardamos a sua segunda vinda. Essa é uma das diferenças entre a velha aliança e a nova aliança. O povo da velha aliança esperava a primeira vinda. A primeira vinda já aconteceu. Nós somos o povo da nova aliança e nós esperamos agora a segunda vinda de Jesus. Aleluia. Na sua primeira vinda, tá? Ele veio como um menino singelo, nascendo numa manjedoura, mas na sua segunda vinda ele verá como justo juiz mais que vencedor, guerreiro de Jeová, vencedor sobre todas as batalhas.
Na sua primeira vinda, ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas na sua segunda vinda, ele vem agora como o leão da tribo de Judá, que vai espantar de vez o falso leão rugente que anda ao derredor buscando a quem tragar. E Jesus traz a vitória em suas mãos. Aleluia. E da sua boca sai espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Nós estamos nesse tempo em que Jesus já está junto do Pai como homem, mas está conosco todos os dias, até a consumação do século, como Deus presente, como a Helene deu no Salmo hoje, sendo nosso socorro. E como diz em outro salmo, socorro bem presente em meio às tribulações. Enquanto esperamos a sua segunda vinda, é o nosso dever santificar as nossas vidas. Aleluia. E a santificação é um dos grandes temas desse capítulo 17, especialmente quando nós chegarmos no versículo 17, onde Jesus orou ao Pai por nós. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o instrumento para Ele mesmo operar em nós a necessária santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, a frase dentro deste versículo, que está ali de vermelho, repita só o que está de vermelho: isto falo no mundo. Jesus veio ao mundo e tudo o que ele falou procedeu da mente do Pai. E o Pai inspirou homens por meio do Espírito Santo e ficou tudo escrito na Bíblia Sagrada. O que Jesus quis dizer com isto falo no mundo é tudo que está escrito de Gênesis até Apocalipse. É toda a palavra de Deus. Deus não falou nada mais no mundo. Deus não falou nada mais no mundo. Tudo que o Pai queria falar no mundo, Ele falou em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é a palavra do Pai. Cristo Jesus é o Verbo eterno de Deus e falou pela obra do Espírito Santo de Deus. Tudo o que Deus queria falar neste mundo, Ele já falou e ficou registrado na Bíblia Sagrada. Em toda a palavra de Deus, dividida aí nos 2 testamentos, os 39 livros do Antigo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. E dentro de tudo isso que Deus falou para nós já na sua palavra, Ele falou uma coisa através do apóstolo Paulo, dizendo na carta aos Gálatas que se surgir alguém, quem quer que seja, dizendo que tem uma nova revelação, que ultrapasse isso que já foi revelado, isso que foi falado, seja anátema. Anátema é uma palavra grega, que em português significa maldição. Seja considerada maldição, uma palavra de maldição e não uma palavra de bênção, porque a palavra da bênção de Deus já foi transmitida na íntegra para nós. E já está em nossas mãos para nós meditarmos nelas de dia e de noite, a fim de que sejamos como aquele homem que é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha e tudo quanto faz prosperará. Deus é tão fiel ao que Ele já falou na palavra dEle, que Ele mesmo não revela nada novo até que Jesus volte. Quando Jesus voltar e todos os salvos estiverem na glória eterna, então só com eles Deus vai falar por toda a eternidade coisas que agora
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para revelar a nós na glória eterna. Agora nós temos a Escritura, nós temos a palavra de Deus. Quando Jesus contou a história do pobre Lázaro e do rico que morreu e foram para o Sheol, Lázaro estava no seio de Abraão, lugar de salvação, enquanto o rico estava no inferno, lugar de condenação. E o rico, quando se viu no inferno, de repente veio nele, lá no inferno, assim, né? Lá no inferno ele recebeu, de repente, uma unção missionária tão grande que ele não teve na terra. Uma vontade de evangelizar todos os seus parentes, todos os seus entes queridos. E gritou para Abraão: pai Abraão, manda Lázaro subir de volta lá na terra e pregar para a minha família, para os meus entes queridos, para eles não virem parar aqui nesse lugar onde eu estou. Abraão respondeu: não vou enviar ninguém, porque não precisa. Lá eles têm os profetas, eles têm a Escritura, eles têm a palavra. Mas o religioso, esse rico era um religioso, por isso ele chamou Abraão de pai, ele era um crente. Crente vai para o inferno, sabia? Esses crentes religiosos, vazios de Deus, vazios do Espírito Santo, que não meditam na sua palavra. Aí o rico do inferno gritou: não, pai Abraão, eles não lêem Bíblia não, não adianta não a Escritura. Mas se ressuscitar um morto, eles vão acreditar. E Abraão respondeu: se não creem na Escritura, tampouco crerão ainda que ressuscite alguém dos mortos. A Escritura foi a revelação de Deus para nós, para trazer essa fé viva em Cristo Jesus. Para trazer a nós essa fé viva no Deus vivo. A fé vem por meio da palavra, aleluia, da palavra que é pregada aos nossos corações e escrita nas nossas mentes pelo ministério do Espírito Santo, como Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, para que nós sejamos, capítulo 3, versículo 3 também, 3:3, para que nós sejamos cartas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em nossos corações. Aleluia. O ministério do Espírito Santo é pegar essas palavras que estão escritas com tinta aí na Bíblia Sagrada e escrever essas palavras não com tinta, escrever essas palavras vivas aqui na nossa mente. E é aí que acontece a renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente é o segredo da transformação na nossa vida. Transformação é uma mudança de forma. Deus quer operar em nós uma mudança de forma, não necessariamente física, uma mudança de forma espiritual, para que nós sejamos a perfeita imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É o que Paulo escreveu em Romanos 8, 29. Aleluia? Então, isto falo no mundo, ou seja, toda a palavra de Deus que Ele tinha para falar ao mundo, já foi falado. Deus não vai aparecer aí, Jesus não vai aparecer dizendo nenhuma palavra nova. Se alguém surgir com uma palavra nova aí, dizendo que é de Jesus, um evangelho novo aí, dizendo que é de Jesus, é falso. A palavra de Deus está aí, nos 66 livros da Escritura Sagrada. Medita nelas, porque todas essas palavras são palavras de salvação, palavras de vida eterna. João capítulo 6, Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida.
Por isso ele veio, para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Ora, é a palavra que opera em nós a poderosa salvação de Deus. A palavra que opera em nós a redenção. E o fruto que isso produz é o fruto do Espírito Santo de Deus, registrado em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, com 9 características que tem esse fruto. Repitam comigo: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aleluia. Dentre essas 9 características, Jesus está exaltando aqui a alegria nessa noite. Está exaltando a alegria. Aleluia. Tudo isso vem da obra da salvação na nossa vida, que é ministério do Pai, ministério de Jesus, ministério do Espírito Santo. Jesus é o personagem central da obra da salvação. A salvação é centralizada em Jesus, mas é uma obra realizada pelas 3 pessoas, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Assim como a obra da nossa criação. Quando Deus criou o homem, as 3 pessoas falaram juntas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo falaram juntos em Gênesis 1, 26, na primeira pessoa do plural: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aquele homem criado à imagem e semelhança de Deus, pecou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Sabendo disso, Deus planejou a obra da salvação, que é chamada na Bíblia de a nova criação. A nova criação. A nova criação é a obra da salvação. Por isso, 2 Coríntios 5, 17, 2 Coríntios 5, 17, não está escrito no texto original nova criatura, mas nova criação. Todo aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que passou? Passou o homem da primeira criação que caiu. Nós agora somos o homem da nova criação. Nós não somos mais a imagem de Adão, que perdeu a imagem de Deus. Nós somos agora a imagem de Cristo. Na obra da salvação, a imagem do Filho de Deus está sendo gerada em nós através da santificação. Aleluia. E o Pai, e o Filho e o Espírito Santo, assim como as 3 pessoas agiram na criação do primeiro Adão, também o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão fazendo em nós a imagem perfeita de Jesus, para a transformação de nossas vidas. Aleluia. E o resultado disso, o resultado é que nós temos amor eterno. Nós temos paz eterna. E nós temos alegria eterna. E assim as 9 características do fruto do Espírito. Olha só o amor, para pegar só essas 3 primeiras. Olha só o amor. Romanos 5:5 está escrito: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, está escrito que esse amor de Deus é o amor que, final do capítulo 3 de Efésios 3, capítulo 3 de Efésios, o amor que excede todo entendimento. E a mesma coisa fala da paz, em Filipenses capítulo 4,
do versículo 5 para frente: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas súplicas, orações e já com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. No mesmo Filipenses capítulo 4, um pouco antes desse texto que eu citei, no versículo 4, Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Deus não quer filhos tristes. Deus não quer filhas tristes. Deus quer filhos alegres. Deus quer filhas rejubilando de alegria na presença dEle. A alegria do Senhor é a nossa força. Está escrito no livro do profeta Neemias. Amados, nós não temos motivos para nos entristecer, nós temos motivos para nos alegrar. E o principal motivo é: o Senhor vive em nós. Cristo vive em nós. Cristo está em nós. O Pai vive em nós, Jesus vive em nós, o Espírito Santo vive em nós. Nós estamos alegres com essa realidade. João 14, 23, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Nós, eu, o Pai e o Espírito Santo. Ele disse um pouco antes lá em João 14, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o recebereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amados, isso para nós já é uma realidade agora, nesse momento que estamos aqui. Nós somos a habitação viva de Deus, Ele vive em nós, o Deus vivo vive em nós, o Deus vivo está em nós. Amados, e essa realidade nos faz ser mais que vencedores sobre todas as coisas que aconteçam no mundo, e que porventura sejam coisas que queiram trazer para nós alguma espécie de tristeza. É claro, humanamente nós passamos aí por tristezas, mas nós não vivemos mais apenas humanamente falando. A nossa vida agora é acima de uma vida humana. Nós recebemos uma vida sobrenatural. A vida humana é natural. Nós somos homens naturais, mas homens naturais que receberam nesse corpo natural, nessa alma natural, receberam um espírito sobrenatural, receberam uma vida sobrenatural, uma vida capaz de nos fazer vencer todas as tristezas em qualquer circunstância que se manifeste no nosso dia a dia, na nossa vida. Aleluia, amados. Então, é isso que Jesus desejava, era exatamente essa alegria, este gozo que ele desejava ao orar por nós ao Pai, aqui nesse versículo 13, dizendo que: Pai, eu quero que a palavra que eu falo no mundo, toda a palavra, produza neles o meu gozo completo. A minha alegria completa esteja em si mesmos, esteja neles mesmos. A minha alegria, Pai, seja a alegria deles. Essa é a alegria que o Espírito Santo produz em nós, é a alegria de Cristo, tá? É a alegria de Cristo. Essa semana eu dei uma aula no seminário ali falando sobre Isaías 53, uma aula já para uma turma bem avançada que já está falando hebraico, ou lendo em hebraico, Então nós lemos em hebraico todo o Isaías 53 e lemos a parte do sofrimento do Messias, O sofrimento do Messias.
como ele, como ovelha muda nas mãos do tosquiador, foi levado para o matadouro, como ele sofreu por nós. E eu lembrei às pessoas o seguinte, né? Os eventos ligados à morte de Jesus, que é chamado de a paixão de Cristo, é chamado de paixão, porque paixão vem do latim passio, algo passageiro, uma coisa que Jesus não ia ficar naquele sofrimento, ele ia apenas passar, foi apenas necessário passar por aquele sofrimento, mas já passou, não está mais não, já passou. Por isso que é chamada paixão de Cristo. Esses eventos ligados à paixão de Cristo, que é a sua traição, antes da sua traição, o seu choro amargo lá no Getsemane, a oração dele, a agonia no Getsemane, a traição por Judas Iscariotes, o seu aprisionamento, o castigo que ele recebeu, a condenação, a crucificação, carregando ele a própria cruz, caindo pelo caminho e levando a cruz até o Monte Calvário e sendo ali crucificado. Estes eventos, eles têm sido transformados no mundo como eventos de tristeza. Como eventos de tristeza. Para as pessoas chorarem. Para as pessoas ficarem com dó de Jesus. Tá? E aí o catolicismo esbanjou esses eventos no mundo nessa linha de sofrer, tá? De chorar, sofrer com Jesus ali. Por isso tem a Sexta-feira Santa, onde vai todo mundo lá fingir que está chorando, né? E beijar a cruz e não sei o que mais. E aí fizeram filmes, né? O filme do Mel Gibson foi um sucesso aí no mundo inteiro, e todo mundo ficava chorando no cinema, Jesus, tadinho de Jesus, né? Chorando no cinema, e as pessoas fazem aí teatros em todas as cidades, né? Até atores e atrizes aí famosos participam aí de certos eventos aí teatrais da paixão de Cristo, e os repórteres vão entrevistando as pessoas. Eu me emocionei demais, eu chorei demais, achei tudo aquilo muito emocionante. Oh, amados, que coisa, hein? Dá até vontade de falar uma palavra feia aqui, mas não vou falar. Olha só, que coisa, que idiotice. Eu li uns livros há muito tempo atrás de um pastor norte-americano chamado Merlin Carothers. Ele escreveu alguns livros que eu não aconselho ninguém a comprar não, porque tem muita heresia neles. Mas ele tinha uma boa intenção na escrita desses livros, tá? Falava sobre louvor. Alguns devem conhecer aí. O mais famoso foi O Louvor que Liberta. Não sei se vocês conhecem. Alguém conheceu esse livro. O Poder do Louvor. Conheceu, né, Veni? Eu sei que o Edival leu. Então, a Merlin Carothers foi o escritor desse livro aí, né? E num dos livros que ele escreveu, acho que era A Montanha do Louvor, alguma coisa assim, ele escreveu que teve uma experiência, eu acredito nessa experiência que ele teve. Ele teve uma experiência muito forte com o Senhor. Ele estava orando na sua casa de noite, na sala da sua casa, e teve uma visão de Jesus, naquele estado da paixão, todo ferido, todo ensanguentado, coroa de espinhos na cabeça, mãos traspassadas, o sangue, o corpo de Jesus estava todo vermelho de sangue, e o pastor Merlin Carothers começou a chorar de ver aquela cena. E Jesus, todo ensanguentado, falou para ele assim: está chorando por quê? Está com dó de mim? O que a sua dó pode fazer por mim? Está chorando por quê? Eu passei por isso, não é para que você chore. Eu passei por isso para que você se alegre. Porque se eu não passasse por isso, você ia chorar no lago de fogo e de enxofre. Mas porque eu passei por isso, toda lágrima vai ser enxugada dos seus olhos quando você estiver na glória. Os sofrimentos de Cristo não foi para causar em nós comoção, mas para mostrar para nós que Ele pagou um alto preço pela nossa salvação,
para que o nosso gozo seja completo, para que a alegria dele seja completa em nós mesmos. Estão vendo como as pessoas por séculos aí interpretam as coisas erradamente? E hoje até no meio evangélico fica aí o povo, né? Quando fala de paixão de Cristo, eles fazem teatros da paixão de Cristo. É para as pessoas se comoverem, para as pessoas chorarem. Elas se comovem, elas choram, mas não se arrependem, mas não se convertem. Mas todo ano estão lá se comovendo e chorando, mas sem arrependimento, sem transformação nenhuma de vida. Tem até atores ateus que vão lá fazer papel de Jesus nessas peças de crucificação. Porque estão ganhando dinheiro para fazer. E, amados, essas coisas não eram para as pessoas. Os crentes não choram com a morte de Jesus. Os crentes se alegram com a morte de Jesus, porque a morte de Jesus foi a conquista da nossa vitória. Ai de nós se Jesus não tivesse morrido. Bendita foi a morte de Cristo, bendita foi a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus foi a derrota para Satanás, foi a derrota para o pecado. A morte de Jesus foi vitória para nós, alegria para nós, gozo completo para nós. Por isso, quando Jesus fez esta oração aqui, ele está fazendo essa oração aqui, antes de ir para o Getsêmani. Depois dessa oração aqui, ele foi para o Getsêmani e começou a paixão. Mas antes mesmo de ir para o Getsêmani, ele diz: Pai, eu quero que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Pai, eu não quero que eles fiquem chorando pelos cantos aí de tristeza, não. Eu quero que eles estejam alegres acima de tudo. Amados, a nossa alegria em Cristo é um tapa na cara de Satanás. A nossa alegria em Cristo é uma manifestação de vitória contra o diabo, porque o diabo queria ver a gente triste, queria ver a gente derrotado, queria ver a gente condenado, e o triste é ele, o derrotado é ele, o condenado é ele. Nós temos grande salvação, nós temos grande Salvador, nós temos Jesus, e o Deus que habita em nós, o Espírito de Deus que está em nós, é maior do que o que está no mundo. Por isso nós temos vitória e recebemos de Deus autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada absolutamente nos causará dano algum. Esse é um dos grandes temas da Bíblia. O que nós pregamos hoje aqui é um dos grandes temas da Bíblia. A alegria espiritual. A alegria espiritual. A alegria dos santos. A alegria do Messias. A alegria de Cristo, que Ele quer ver em nós. Paulo estava na cadeia, sabia? Paulo estava na cadeia, aprisionado, injustamente, não fez nada errado, não cometeu nenhum crime, estava apenas pregando o Evangelho de Cristo, estava algemado, estava preso na cadeia, quando escreveu a carta aos Filipenses. Quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele falou assim, e nessa carta ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Ele podia escrever assim: mas fica triste aí, porque eu estou passando por cada coisa aqui. Mas ele falou assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia, amados. Tristeza é uma doença, tá? E a tristeza pode adoecer as pessoas. Depressão vem de tristeza. Muita gente cai em depressão por causa de tristezas profundas, porque essas pessoas ficam agarradas a eventos tristes que aconteceram em suas vidas, tá? Elas ficam remoendo eventos tristes que passaram na sua vida, e elas não deixam esses eventos para trás, elas ficam trazendo esses eventos para os seus sentimentos presentes. Aí adoece até o corpo, amados. Por isso tem doenças psicossomáticas. Amados, a alegria do Senhor cura as nossas almas, tá? Cura as nossas almas. Feridas que passaram, Jesus é poderoso para curá-las. As feridas de Jesus nos curaram.
para que nós sejamos pessoas curadas, pessoas saradas, pessoas alegres, pessoas para cima, pessoas verdadeiramente, eu não quero usar a palavra felizes, porque eu acho a palavra feliz muito pobre, tá? Pessoas verdadeiramente abençoadas por Deus, os benditos de Jeová. Aleluia. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.